Doutor, essa nova lei sobre herança que foi cogitada foi aprovada? Como ficaria, como ficaria então a transmissão dos bens através de testamento? Então, com relação à primeira pergunta, ainda não. Está em tramitação, tem um projeto de lei, foi apresentado esse ano, inclusive, que equipararia a companheira ou companheiro em união estável ao esposo ou esposa em matrimônio, ele faria essa equiparação, né? Mas ainda não foi aprovada. Te digo assim, é bem possível que seja aprovada, mas vamos agora para a segunda pergunta, e essa me parece bem pertinente. Como ficaria, volta ali, Bruno, na pergunta do Ricardo, como ficaria então a transmissão dos bens através de testamento? O testamento, ele vem na parte que pode ser testada, né, respeitada a questão da legítima, e inclusive o cônjuge, o companheiro, no caso em união estável, pode ser objeto do testamento. Então, se houver o interesse em passar aquela parte possível de disposição da herança, possível de ser testada, ela pode ser objeto, pode ser passada, inclusive, para o seu companheiro. Né? Como é que fica, então, essa transmissão? Ela fica igual. Por quê? Porque o que se testa é aquilo que não vai para a herança. Né? Então, de novo, lembra quando eu fiz o exemplo do total do patrimônio do casal? Aí tem a questão da meação, que é metade da mulher, metade do homem, e da metade do homem, 50% pode ser objeto de testamento. Os outros 50% fazem parte da herança. Então, esses 50% que são objeto de testamento, ele vai poder fazer o testamento da mesma maneira, com ou sem aprovação dessa nova lei. Os 50% que sobrarem, esses aí sim vão para a herança, aí na forma da lei. Né? Se houver modificação com relação aos herdeiros, o que vier a ser aprovado pode modificar essa relação. Doutor Oswaldo, passei por uma situação semelhante quando me divorciei, ocasião em que fiz a doação do meu imóvel para os meus filhos. Não sei em que situação exatamente. Ele comentou, né, que fez o uso da doação para preservar a herança dos filhos, né? Porque o patrimônio, essa é uma outra possibilidade, né, do uso aí, não exatamente do testamento, é possível o uso da doação para preservar o patrimônio dos filhos. Provavelmente ele não tinha interesse em ter novos filhos, né? E aí é uma forma de não prejudicar os seus herdeiros numa possível divisão futura, né? Então essa seria uma possibilidade do uso da doação. Claro, cada caso é bom ser analisado, né? Não é exatamente o caso de um testamento, mas muito bem. O seu Agnaldo conseguiu, com certeza, preservar o direito dos seus filhos. Se antecipou, né, ao fazer uma doação, se antecipou a possíveis mudanças aí em relação ao imposto, né, a impostos que venham a mudar. O doutor Bruno comentou sobre a possibilidade e sempre existe uma possibilidade de reforma tributária, não, duas coisas que não existem, né? Reforma tributária para diminuir imposto e reforma previdenciária para aumentar benefício. São coisas que não existem. Então, se vai vir uma nova reforma tributária, provavelmente é para aumentar ou alíquotas ou incidências, né, de carga tributária. Então, é sempre bom se antecipar naquilo que for possível, né, porque assim estaria se evitando, né, esses aumentos na carga tributária. Uma maneira de preservar o seu patrimônio. Não foi falado aqui, mas já temos, né, uma deliberação da última reforma de um aumento programável do ITCMD. Então, a gente já está tendo um aumento progressivo desse ITCMD dentro dos estados. A gente ainda tem estados com 2% do ITCMD, mas vai chegar até 8%. Então, certamente quem deixar, né, para fazer essa doação no futuro, ou não acabar não fazendo nada, vai pagar 8% no futuro. Hoje, a gente pode dizer que vai ser 8%,
porque amanhã a gente pode ter um aumento. A minha dúvida é se há alguma vantagem ou desvantagem da união estável em relação ao casamento, caso não exista um testamento. Pois então, a questão da união estável, vamos lá, é sempre mais fácil demonstrar início e término quando é feito o casamento, né? Muitas vezes a união estável não tem essa formalização, né? E partindo desse pressuposto, que não há essa formalização, a partir do momento que ela se dissolve, seja por evento morte, ou seja porque resolveram se separar, é sempre mais difícil estabelecer esse início e fim. E por que isso é importante? Porque aqueles benefícios, aquele patrimônio adquirido durante a união estável, ele é atingido pela ameação, né? É aquela história de os bens se comunicarem no casal e haver ameação, né? Então, assim, sempre existe vantagem e desvantagem. É difícil de dizer isso em uma maneira muito hipotética, muito, né, abstrata. É sempre bom analisar o caso concreto. Mas, via de regra, com relação a testamento, não tem diferença. Agora, caso não exista o testamento, que é o motivo da pergunta, a discussão não vai. A dificuldade vai ser justamente nisso, em definir qual é o patrimônio que é de um, de outro, e aquele que é comum aos dois. E aí o que precisa é justamente estabelecer esse início e esse fim da união, né, dessa união estável. Essa normalmente é a maior dificuldade que se encontra. Entendeu? Bem, nesse caso, a escolha entre união estável ou casamento é uma escolha muito pessoal, né? Então, hoje a gente tem uma equiparação da união estável ao casamento, então a gente tem regras muito similares. Na dúvida, né, é importante consultar também um advogado, um especialista, para que seja orientado, né, qual que é o melhor caminho, se é um casamento, qual é o regime de bens que vai ser adotado neste casamento, né, se vai ter um contrato pré-nupcial, ou se é melhor fazer mesmo uma união estável, de que forma que vai ser estabelecido. Agora, o fato de não existir um testamento, bom, recomendamos fazê-lo. Certamente, em alguma hipótese, aí, ela pode ser muito útil, né, a existência de um testamento para o futuro, né? É isso, pessoal. Estouramos a nossa 1 hora, e só para finalizar, o Aguinaldo complementou. Doutor Oswaldo, a doação para os meus filhos não ficou barato, não, mesmo com autorização do juiz. Barato não esse é imposto, barato. o imposto de transmissão ele não é barato, né? Mas o meu ponto, quando eu fiz a minha referência, é que poderia ser mais caro. Por quê? Porque a reforma que está sendo prometida, ela promete justamente atacar a alíquota desse imposto de transmissão, né? Então, se porventura, na hipótese de não ter sido feita essa doação e esperasse para fazer por herança, né, por um inventário, provavelmente a gente seria ainda mais caro do que foi. Foi esse o ponto. E a vantagem também porque acabou antecipando esse custo, né, Aguinaldo? Não deixou esse custo para os herdeiros, que eu acho que esse é um ponto que toca muita gente, né? Eu vou deixar uma dívida aí para os meus filhos, para minha família e tal.